Linda Santos Dias. E nasceu em? É 28 de maio de 1942. Foi em Pendilho. Então... Não fui para a maternidade nenhuma. Então não havia maternidades. Até eu tive. Só fui ter, tenho 13, só fui ter 3 à maternidade, o resto foi tudo em casa. Os meus pais eram aqui de pais, avós ou alguém que seja de outra terra? Não, o pai do meu pai, a mãe do meu pai era de São Joaninho. Também aqui da... Mas era aqui perto. Mas ele foi criado aqui com a avó veio aqui para São Joaninho e depois ele foi criado com a avó, ficou cá sempre. Era de Pendilho. E a minha mãe também. Já morreram há 30 anos. Morreram os dois no mesmo ano? Não, a minha mãe morreu quando tinha 79 anos. E o meu pai morreu com 87. O meu pai andou mais 7 anos que ela. Depois. Mas a morte deles também foi muito dura. A minha mãe teve um câncer aqui na garganta. Não comia, não passava nada com a boca. Tivemos em Coimbra muito tempo. E éramos 6 irmãos. E os meus irmãos diziam assim: "Oh, menina, tens que olhar por ela, porque nós não podemos perder o nosso trabalho." Pronto, eles não podiam perder o trabalho deles. E eu dizia ela assim: "Então, mas eu tenho o meu bandinho do gado, tenho que ir com ele, tenho as minhas vacas, tenho que tratar da minha vida e tenho que tratar dos meus filhos, que eu já tinha 10 filhos naquela altura." E ela dizia-me: "Não, mas tu estás aí na terra." Uma estava em Coimbra, outro estava em Lisboa. E a mulher daquele estava no Gargalo de Sal. Ele era guarda lá no Gargalo de Sal e eu estava lá. E então, a mim, é que me sobrou para olhar por minha mãe. Olhei 2 anos e meio por ela. Ela, ao fim de 2 anos e meio, foi-se. Não comia, não se levantava em condições, não era? E o meu pai, cortaram-lhe uma perna. A minha era câncer no sangue. Depois cortaram-lhe uma perna. Durou 4 anos, com a perna cortada. Ao fim dos 4 anos, passou-lhe para a outra perna. Depois queriam cortar a outra. E ele não deixou. Depois o médico dizia-me: "Você assina os papéis?" E eu dizia: "Se ele disser que sim, eu assino. Se ele disser que não, eu não ia assinar e ele não querer." E ele só dizia: "Não assines, que eu não quero ir para o cemitério sem as pernas." Mas ele ficou em Coimbra, dizia ele. "E esta agora fica em Viseu e o meu corpo vai sem pernas." Dizia ele. E é tanto morro, dizia ele. Pronto. O médico dizia porque durava mais um tempinho, mas ele não caiu aquela na cabeça. Não deixou. Só durou 7 dias. Já percebi que a sua história de vida tem muitos sacrifícios. Nem pensava, às vezes as pessoas, minhas amigas, antigas, vão lá à casa e dizem: "Mas senhora, que já sofreste tanto." Eu digo assim: "Eu nem quero pensar no que sofri. Porque se penso que me sofri, é isso que vou..." Mas não pensar nas coisas boas. E mesmo eu acredito que até o tempo em que foi trabalhar nas terras, com o calor, com os filhos às costas. Cheguei-me, porque aqui, não sei se na terra dos senhores, assim era antigamente. Havia cegadas e havia sachos de milho e assim era. A gente ia o cesto da comida para ir para 5, 6 pessoas, outras vezes 10 pessoas, conforme era para as cegadas. Eu cheguei a levar o cesto de jantar para 10 pessoas à cabeça, um filho ao colo, outro na barriga e outro agarrado ao vental. Por aí afora, para longe, quase para o pé de Vila Cova. Pessoas ainda que sabem da minha vida e depois dizem-me assim: "Olha, Minda, quem te viu naquele tempo, quem te vê agora?" E eu disse assim: "Agora é outro tempo." Melhorou, ainda bem que melhorou. Naquele tempo eu tinha que trabalhar para os filhos, porque os filhos, quem eles botam ao mundo, tinha que sustentar, não era? Arranjar comida para eles. Tive mesmo quantos? 13. Muito filho. Ainda tenho 12 vivos. Mais velho, coitadito, nunca se casou. Eu sempre solteiro. Viveu com os meus pais, foi sempre criado com os meus pais aquele. E depois, ficou sempre ao pé deles. Os meus pais morreram e ele nunca quis ir para o pé de mim. Eu fico aqui, mãe, eu fico nas casas dos avós. Pronto, eu disse assim: "Então, nós vamos partir as casas, eu vou tentar ficar lá com uma sorte para tu lá chegares." Pronto, falei com este meu cunhado e ele disse assim: "E onde é que queres ficar?" Eu disse assim: "Quero ficar com a casinha pequenina da parte de cima onde os meus pais dormiam. Dá para ele, tem 3 quartinhos, tem uma salinha. E ele só precisa de um quarto, faz uma casa de banho noutro e faz a cozinha e a sala tudo junto." Ele disse: "Pronto."
então ficas com a Torres. E diga uma coisa, a casa já era assim no tempo em que você lá foi criada? Já tinha vários quartos? Já tinha aqueles quartinhos. O meu pai fez aquela casinha, fez 3 quartinhos, era todo pequeno. E até uma salinha pequenina. Também. E tinha depois outra casa ao lado, grande, tinha a cozinha, e tinha mais coisas, e tinha um quintal. Mas como nós éramos 6, tivemos que dividir por 6. O do quintal e a maior ficou por 4. E a minha ficou para 2. Ainda tive que comprar a sorte daquela casinha a um irmão meu. Você fez a 3ª classe? Eu fiz a 3ª. Fiz a 3ª classe. E a professora, eu disse que eu aprendia muito bem, tinha boa cabeça, dizia a professora. E eu agora já não tenho cabeça, mas eu não tinha. Queria que eu fosse para a 4ª, só que os meus pais cismaram que eu tinha que ir guardar as ovelhas. Ela tem que ser pastora. Os meus irmãos já eram maiores e já iam para o trabalho, já iam servir, andaram para servir, e eu tive que sair da escola, fazer a 3ª e sair para o banho do lado. Uma das suas profissões foi ser pastora. Foi ser pastora, logo de pequena. De verão era o chapéu, um chapéu de palha, e de inverno era a capucha. E um lenço atado às orelhas que frio. E íamos nós para o monte. Sim, porque para quem não sabe, a capucha, o burel em si é muito áspero e depois aqui em cima da carinha das orelhinhas, aquilo este burel, estas capuchas e assim, eu teci também no tear. Eu aprendi a tecer, já tinha os meus filhos quase todos quando aprendi a tecer. Foi a necessidade que me obrigou naquela altura. Naquela altura... Você, para além de pastora, agricultora, que eu também sei que foi, então também ainda foi tecedeira. Eu era agricultora, trabalhava nas terras, e eu digo muitas vezes que os meus filhos dizem assim: "Oh mãe, dizem que tu trabalhavas de dia e de noite. Como é que tu trabalhavas de dia e de noite?" E eu respondi-lhe: "Não sabeis." E ela disse: "Não, tens que nos dizer como é que fazias." E eu disse assim: "Olha, vós eres todos pequenos, tudo novito. Pronto, a gente arranjámos terras, eu nem sequer tinha casa, vivia numa casa à renda, não pagava renda, mas não era minha a casa. Terras eu não tinha onde pôr o meu corpo, em terreno meu, era tudo arrendado. Eu granjeava aquelas terras todas, mas muitas que eu granjeava aos 200 alqueires de milho e de centeio, 100 para os donos. Podes explicar o que é granjear? Posso, a gente labra a terra com os arados, com as vacas, labrava, semeava-se milho, não os milho, noutros centeio, não era? Depois, o milho tinha que ser sachado, tinha que ser arrendado, a gente tinha que tratar do milho para ele dar a espiga, para dar o grão. Depois aquele mantimento que a gente, daquele milho, quando se colhia, a gente solhava as espigas do milho, era metade para o dono das terras e metade para mim. Eu só trabalhava com braço. Eu dizia assim: "Oh meus filhos, eu só trabalhava com braço para nós." Então o outro braço, diziam-me, eles procuravam que era o outro braço, que é que eu fazia o outro braço. O outro braço era para fulano, que era as terras eram deles. Nós não tínhamos nada. E a minha vida é complicada, contar do princípio. Vivi assim, criei os meus filhos até à idade até o mais novo ter 8 anos. Quando o meu mais novo tinha 8 anos, é que eu comprei terreno para a minha casa. Onde eu tenho agora, a senhora foi lá, aquela casa. Dei 80 contos por terreno. Não tinha isto. Eu não tinha meio de tostão. Era em escudos da minha casa, não havia dinheiro nenhum. Nada. Comprou o terreno e ficou sem dinheiro. Foram lá oferecer terreno, olha, vou vender terreno, porque via-se que andas à procura de um terreno para fazeres uma casa. Eu venho com o meu terreno. Aquilo era só calhaus. Eu dizia assim: "Isto é só calhaus, só tinha lá um palheiro pequenino." Disse: "Como é que eu faço aqui a casa?" Dizem-me: Faz. Fazes aqui a casa, cabras dos calhaus." Olha, pediram-me 80 contos logo de caminho. Eu disse assim: "Jesus, eu não tenho 5 tostões, mas não importa, nós esperamos por dinheiro." E eu disse assim: "Como é que vós esperais por dinheiro? O meu pobre tem um bando de filhos e não tem de onde ter dinheiro nenhum. Nós confiamos em ti." Diz ele: "Era, mas diziam assim: eu sei que tu vens de quem paga bem, de quem ganha o dinheiro e paga, portanto, nós só combinamos o dia, o mês ou o ano, ou assim, esperamos tanto que for preciso por dinheiro." E eu pensei assim: "Pronto, eu fico o terreno, ao cabo do mês eu pago o terreno."
se leu. E ele, pronto, eu no mês arranjei dinheiro, arranjei os 80 contos. Olha que eu fui para as Vindimas, com 3 filhos pequenos, para Santarém, para trazer o dinheiro para pagar a casa. 90 contos, então, naquela altura, e a gente ganhava um pouquinho. Íamos ganhar a 10 escudos por dia, mas andávamos lá muito tempo. Temos lá 2 meses, com os 3 filhos que levei, aquelas mais maiorzinhas, eu encostei-me a elas encostadas a mim. Depois o que rogava disse assim, uma vez lá para o patrão. O patrão viu que eu ia assim na frente e andava sempre e punha o que morreu a cartar as uvas. E esse acartava as uvas às costas, que era o mais velhito. E eu mais as garotas a vinimar. E ele veio assim, aquela mulher, para o pouco no lugar, olha lá, aquela mulher trabalha tanto, que os garotos atrás dela sempre, ela vai sempre na frente. E ele vai assim, ele, olha, ela é uma pobre e tem um bando de filhos. E comprou um terreno e quer pagar, ela quer dar dinheiro para pagar a casa. E eu disse-lhe que os garotos que eram cortados, porque você corta a garotada toda aqui. Disse-lhe porque eles, pronto, não ganhavam como as grandes. E ela, coitadinha, está a trabalhar muito. Ela própria, a ver se você não corta pinhos na frente para eles não cortar. E ele disse assim, ai, triste mulher, chega-se ao pé de mim e vai-me assim, ó senhora, não trabalho tanto. Vá na calma ao pé dos outros. Vá junto com os outros. Pois. Já não tinha chegado, certo? Não, ainda não tinha chegado, mas já tinha dificuldades, já não via muito bem. E ele só me vai assim, olha, os seus meninos vão ganhar como a senhora, tal e qual. Eu, este ano, por causa da senhora, já não vou cortar garoto nenhum. E depois ganharam como eu. E eu trouxe dinheiro para pagar o terreno da casa. O outro ano fui a seguir, buscar, com eles todos outra vez para a Vindima, buscar o dinheiro para começar a casa. Cheguei cá, a primeira coisa foi o telhado, compramos a telha sem começar a casa. Depois o meu marido está mais outro senhor lá de pé de casa. Começaram a parar as pedras, a fogo, davam tiros ali, abriam os braços, tinham para a bola, que os estouraram e começaram a fazer a casa, fomos fazendo. Depois dela feita, com o telhado em cima, fizemos umas portas de lata, que não tínhamos dinheiro para portas boas, né? Umas portinhas de lata, umas janelas também, tudo que não gostava, era tudo velho, não era? Mas lá, por exemplo, vivemos ali 10 anos, naquela casa. 10 anos que lá vivi, com elas nem rebopada, nem pintada, só o esqueleto feito. Tinha o telhado, mais nada. E a minha mãe e a minha sogra, a mãe do meu marido, morreram lá. E a minha mãe também. E elas só me diziam assim, se Deus te ajudar só de menos a rebocar a casa. Elas diziam assim, eu dizia assim, de ajudar se Deus quiser. Há de vir um dia que eu lá ganharei para rebocar a casa. Depois, então, uma filha minha, a mais velha, começou a sair para a Suíça, tomar conta de crianças. Ganhava 40 contos por mês. Ela começou a mandar esse dinheirinho, conforme ganhava. Esse dinheirinho foi lá. Começamos logo a pintar a casa, começamos a rebocar a casa, logo a fazer. Hoje tenho lá uma casa, que há poucas não vendilho. As pessoas que lá entram dizem assim, ainda tens aqui uma casa, que há poucas cá em Pendilho. Uma tua casa. Com muito esforço. Olha, aquela ao frente cabe lá 5 carros dentro. Os meus filhos vêm da Suíça, vêm de França, enfiam ali os carros todos, uma garagem. Tem as escadinhas a subir para cima, tem um piso com 4 quartos por baixo. Por baixo tenho a arca, a despensa de vinho e assim. Depois só 5 escadinhas, tenho então uma cozinha à parte grande. Entre para a sala tenho outra cozinha pequenina que fiz lá na sala, como era sozinha mais meu marido, agora vou fazer aqui uma cozinha. Fiz, depois tenho 4 quartos bons, tenho outras despensazinhas, só outras escadinhas para o andar de cima. O andar de cima tenho outros 4, tudo com camas, 3 casas de banho. Depois tenho uma varanda, atrás tenho um pátio, uma marquise, a varanda toda tapada, feita em marquise toda, um quintalzinho atrás. Aqui ainda não ficou registado, mas assim, ficou registado que tem. Pronto, infelizmente agora já faleceu um filho, só tem 12 vivos. Quantos netos é que tem? 35. 35 netos. E quantos bisnetos? 15. E 15 bisnetos. E estão 3 a caminho. A minha família é muito grande. E eu, para fazer isto tudo, eu não
sofri. E então, como ia aprender, que aprendia tecedeira, havia uma coisa, não tinha roupas para a cama. Era muitas camas que eram muitos meninos, não era? Depois as roupas eram poucas. E eu disse assim, vou arranjar algodão e vou de bola, vou mandar fazer uma teia. Naquele tempo, não sei, pronto, as senhoras não devem coisar, a gente de roupas velhas fazia as tiras. E comprava o algodão e fazia ali umas mantas. Nós dizíamos que eram as mantas. Ainda lá temos. Eram as mantas de trapos. E depois eu fui ter uma tecedeira. Havia cá 3 tecedeiras em Bentilha, eu fui ter uma para me tecer a teia. Mas naquele tempo era muita gente a deitar as teias. Disse-me, olha, eu ainda tenho tantas, eu não te posso deitar assim rápido, porque tenho muitas ainda na tua frente. Vai a fulana que pode ser que te bote mais rápido. Eu fui. Ela disse-me também tinha não sei quantas. Eu disse assim, eu queria depressa porque vem aí o inverno e os meus filhos têm frio, não tenho roupa para pôr nas camas. E elas disseram assim, uma vai-me assim, disseram, olha, tu não queres aprender a tecedeira? Eu agora? Então agora que aprendi a tecer. Não, já não tenho cabeça para... Aprendes! E eu disse assim, e onde é que está o tiar? Tinha morrido uma tecedeira. Eu disse assim, olha, aquela hora ainda tem o tiar dela, tudo completo. Tu vais lá que o homem vende por 1000 escudos. E ele disse assim, vende nada, vende. Ele só pede 1000 escudos. Eu lá vou comprar o tiar ao homem. O homem mandou-me o tiar, elas que já sabiam, foram montar um tiar lá na casa, no sítio, e disseram assim, agora trazes cá o algodão que nós vamos tordir a teia, que é para tu aprenderes. Lá foram tordir a teia. Eu, com aquela coisa de aprender, que estava ansiosa de aprender, os meus olhos sempre ficaram nada, a ver, elas a fazerem. Quando acabaram de fazer, disse assim, pronto, agora vamos pôr a teia no tiar. Elas o pediam, uns paus aos outros, o tiar. Quantas varas eram, a gente disseram assim, olha, eu queria fazer tantas mantas, elas sabiam. E tinham aqueles paus, aqui um pau com uns paus, dali outro pau, e aquilo, o fiz andava de lado para lá. Cheguei ali e digo assim, disseram, eu isso nunca vou aprender, aprendes, diziam elas, deixa estar que aprendes, tu estás em começo. É quando foi, tiraram a teia dos paus, colocaram-a no tiar. Uma disse-me assim, olha lá, é quase noite, mas eu vou aqui pôr uns fiozinhos nos lixos e depois, amanhã, eu venho e acabo de ensinar. Amanhã que te ensino mesmo a tu meteres os fios, tu saltas lá para dentro do tiar e eu ensino-te daqui de fora como é que tu vais fazer. Eu disse assim, então mete lá um bocadinho. E ela meteu um olhinho dos fios, porque aquilo tinha o pente atrás, um lixo aqui, outro ali. E ele tinha que vir aqui assim, era um orco, que se chama um orco, é um pau que estava até ali enrolada, e a gente ia buscar ali os fiozinhos, era um fio no lixo de trás, outro no da frente. E depois aqueles dois iam para o pente, para um dentro do pente. Ele tem muito de entender. Diziam que mundo sabe quem sabe ler, mas mais sabe quem sabe tecer. E então ela meteu-me aquele molhinho, e era noite, foi embora, e eu fiquei. Olha, os meus filhos foram para a cama e eu fui lá ver os filhos como é que elas estavam. Passava fio. E olhava de onde é que eles vinham. Eu olhava, vinham dali, e um para trás, outro para a frente. Levantei-me às 5 da manhã e vou para o tiar, eu comecei a meter os fios. O marido disse-me assim, olha, tu estás a fazer só asneiras, sabes porquê? Porque elas vêm e depois têm que tirar tudo e tornar a meter. Eu disse assim, não sei, eu estou a fazer como está este. Não, mas tu nunca vistes. Não, mas eu estou a ver o que elas fizeram. E eu estou a fazer, estou a botar. Se desmancharem, olha, tiram também tudo. Também não custa nada a tirá-los para trás e depois ensinam. Quando lá chegou a tecedeira, disse-me assim, pronto, bem-vinda, salta lá para dentro. E eu disse assim, você já viu o que eu fiz? E era assim, tu já os meteste nos lixos. E eu disse assim, mas se calhar não está bem. Então salta cá fora que eu vou ver. Eu saltei fora e ela foi ver e começou e vai assim, está, já não precisas ensinar, eu agora só te vou ensinar a meter um no pente e tu vais meter tudo. Ela só me disse assim, pronto, a teia está preparada, começa a tecer, tu tens aí as tiras, tens tudo. Se te enganares em algum ponto, parta-te um fio, tu tens que ir buscar à traseira e por favor na frente, que às vezes te enganas, chamas-nos, nós vimos. Eu veio até ao fim, não chamei ninguém. Só chamei depois para tirar fora. E eram amigas, eram suas amigas porque ensinavam-me. Elas ensinaram a fazer-lhe concorrência.
silêncio. E depois disse-me assim, e tu agora, teias para quem calhar, quem te vier à porta, teias que ganhas qualquer coisa. Defendi-me aí. Porque ao descer da teia dava uma broa de pão de milho, essas broas que faziam grandes. Era a merenda, dava uma broa. Eu com essa broa, já os meus filhos, 2, 3 dias, tinham pão para comer. Sabe? Depois, ao fim de tecer, era a 10 escudos a vara. Quantas varas tivesse, quantos 10 escudos era. E eu comecei já pronto, a ter qualquer coisa para os meus filhos comerem e pronto, já me orientava. E nessa altura ainda pastoreava o gado? Tinha gado e vacas, tinha 3 vacas, uma burra e um gado de gado, 30 cabeças de gado. E elas até diziam assim, esses outros, obviamente, trabalhas de dia e de noite, porque elas de noite ouviam no tear, pimba, 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 a fazer barulho. E eu de dia era assim, ia levava o gado, levava as vacas, levava os pequenos, um acabava o gado ali, outro acabava, eu só echava o milho, ou outra coisa, não é? Também havia vantagens em ter tanto filho, porque assim eles conseguiam tomar. Eu dizia assim, vai, este guarda ali o gado, aquele guarda ali as vacas, e eu trabalho, pronto. E de noite, à noite chegava a casa, punha a elas a fazerem a sopinha para comermos, e eu ia para o tear. Depois estava ali até às 3, 4 da manhã, sempre no tear a descer, para deitar a teia fora, para vir o dinheiro. Porque eu depois descia, para Vila Cova, para Vila Nova, para a Cariga, para Fraguas, desci tantas para Fraguas, desci linho, 2 teias de linho grandes para a Cariga. Ali para São Joaninho, olha, para esta redondeza, depois ia tudo a mim. Porque elas iam, depois iam, olha, invita que ela tece mais rápido, que ela tece de noite, está toda a noite. As outras só desciam um dia. As outras coitadas já eram balhotas, não desciam tanto. Pronto, entre cedeira, entre pastor, entre agricultura, qual delas é que se sentia mais feliz, que se sentia mais realizada a fazer? Mais realizada era o meu rebanho de gado. Era? O ser pastora aqui era? Era. Eu saía com o quadro, por esses montes fora, parece que tinha aquele ar puro. A gente parece que ela pegava a cabeça e às vezes a gente saía, sabe Deus como era, de um chorar daqui e outro dali, outras vezes a beber-lhes uns contra os outros, há sempre discutimentos, não é? Um casal tem sempre, nunca vi feliz toda a vida. Com tanto filho? Com tanto filho não era fácil. E então às vezes a dizer, se me apanho lá no alto da mata, a minha cabeça alveia, dizia, sentia-me. Gostei muito de ser pastora, depois, pronto, os meus filhos deram sair todos. E eu depois ali, quando foi que aos 55, foi aos 60 anos, acabei com as vacas. Fiquei só com uma burra e o rebanho de gado. Eu tinha 30 e tal cabeças de gado. E a burra, eu levava a burra na carroça e ia para cima, trazia à noite ou lenha ou estrume, ou carquejas para os animais comer, ou lenha para queimar. E o rebanho de gado, sozinha, sempre sozinha. O marido aí já estava cego, já não saía de casa. Já não conseguia já não conseguia, as coisas. Não, já não conseguia. É assim, você não esteve imigrada, mas os não filhos que teve, depois eles começaram a emigrar. Depois, a primeira a emigrar foi a mais velha, a Cristina, tomar umas contas de crianças lá para a Suíça. Depois começou a puxar as irmãs. Puxou 2 novinhas para lá. Depois puxou o rapaz mais velho. Foi puxando puxou lá. Tive lá 8 filhos. Agora alguns já vieram de vez. Aquele que estava lá veio de vez. Mora no Carvalhal. Comprou a casa no Carvalhal, vive lá no Carvalhal. É que tem aqui o café, também esteve lá, veio de vez também. Comprou a casa, veio de vez também. Mas ainda lá tenho umas 4. Tenho lá a Cristina, e o Luís, e a Lídia, e a Paula, e a Cecília. Ainda lá estão 5. E tenho 2 na França. Tenho uma casou no Douro. Uma casou lá no Douro, minha liberdade do Douro. Lá vive no Douro. Outra está ali em Dijó, casou em Dijó, também vive em Dijó. Está mais perto. Tá. Essa dia assim dia não veio me ver. Primeiro vinha, agora diz-me assim, mãe, eu tenho que vir dia sim, dia não, ver se tu estás bem ou mal. E eu disse assim, não, estou bem, é que tu já tens muita idade e às vezes dá-te o treco. E eu digo assim, mas agora ando bem. Cuidado. A gente às vezes, pronto, adoece de pé para a mão, não é? E elas o medo que têm mesmo as que estão lá fora estão sempre a telefonar, que eu adoeço e não falo, pronto. Se eu não falar, não posso falar, ele não me vê para ir ao telefone telefonar, nem a ninguém. E elas estão sempre com medo. Se dá qualquer coisa à mãe de noite, ela morre porque o pai não... Ele não telefona, não vê para telefonar, nem sabe nada como é que vai ser. Se sai cá fora não chama ninguém porque não vê, para sair. Portanto, elas estão sempre com esse medo.
É complicado. Elas dizem-me, elas querem que eu vá para a Suíça, ou para a França, ou para o pé dela. Estas também me dizem, porque mais para a nossa casa. Eu disse, eu estou bem, é na minha casa. E as festas aqui em Pendilho? Conte-me lá como é que eram, como é que são, se há diferença, se não há. Há muita diferença da antigamente, a festa de agosto há muita diferença. E em quê? A festa antiga vinha duas músicas só. Agora trazem conjuntos e trazem ranchos e assim, mas não, então era só músicas. Vinha duas músicas, faziam a procissão com uma música, depois todos os bairros faziam um ramo de coisas, não era? Uns punham dinheiro, outros davam galinhas, outros coelhos, outros feijão, outros cebolas, outros batatas, assim um ramo. Cada bairro levava seu ramo às costas. E iam a cantar. Isso era o que conseguia ser Era, depois então, faziam ali um palco, ainda hoje fazem esse palco e fazem esses ramos ainda. E então era lá elevado, os mordomos. Cada bairro tinha 2 mordomos, não era? O bairro do Alto, eu pertencia ao bairro do Alto. Pertence. Tinha 2 mordomos. Que eram, pronto, as mulheres, dos mordomos e a mocidade, e a cantar atrás do rancho. A cantarem e a dançarem atrás do rancho, do ramo. Chegavam lá, punham o ramo e começavam a distribuir, a vender, peça por peça a vender. Salpicãozinhas, eram salpicões, chouriças, era galo, coelhos, galinhas. Era o que as pessoas tinham, davam. Era. E então eles vendiam aquilo tudo. Para a senhora, para fazerem a festa, porque eles tinham que pagar a música. E a música era cara, ficava cara. E a música então, nos intervalos de ramo, faziam ali um palco, tocava. Quando eles queriam ver, batiam palmas e a música tocava. A canção, pronto, tocava lá as mudas lá das alturas deles, depois tornavam a parar para tornarem a vender. Ao fim de tudo. Então armavam ali um baile, a música a tocar e as raparigas a dançarem. Quem sabia dançar. E esses ramos agora na festa da Senhora da Assunção já são diferentes? Não, ainda são na mesma. Os ramos são na mesma. Eles agora, por a pandemia, parou as festas. Este ano já vai haver, mas aqui, desde que a pandemia começou, nunca mais houve festa. Parou e eles agora, este ano, já fizeram a da Liga da Capelinha também, este ano, e agora estão a fazer esta que já andam a pedir. Só que ainda não pediam, porque eles eram assim, pediam a esmola das castanhas, era a primeira. Depois pediam a de centeio, depois pediam a de milho, depois pediam salpicões, depois pediam para o rolo, faziam um rolo para as pessoas, iam pedir, andavam sempre na freguesia a pedir, eu às vezes dizia assim, com caralho, vocês os pedinchões. E eles andavam sempre a pedir. Eles pediam para tudo. E depois as mordomas, mordomas também, pediam para o ramo. Então a gente dava o salpicão, outros diziam, olha, não tenho salpicão do feijão, outro dava isto. Era para fazerem o ramito, o ramo, e levavam às costas. Depois 4 raparigas levam às costas e levam elas com o ramo para ali. São 5 bairros. É o Alto, a Presa, a Praça, e o Idalém e o Ribeirinho. Eram 5 ramos que iam. E faziam assim, agora este ano diz que vão fazer. Vem uma música, tem um rancho, tem os bombos, porque agora já tem um rancho, tem bombos. Também já tem animação da aldeia. Já tem animação da aldeia, já precisam de ir buscar fora. Já as precisam de ir buscar fora. E a música, não sei lá de onde, ainda não procurei de onde era a música, mas tinha uma música que tocava bem. Bom, eu disse assim, vamos ver então se... Vocês foi mordoma? Não, nunca fui. Nunca quis ser mordoma. Eu dizia assim, eu assisto à festa, se a pessoa precisa ajudar a fazer o ramo, eu ajudo. Mordoma não quero ser. Porque a mordoma, pois, tem que andar ali na festa, é colocar umas santinhas aos outros, porque é para darem. Porque tenho umas santinhas e a gente, a Senhora da Assunção. Eu chego ao pé de si, colocava, pronto, dava o que podia, não era? E tinha que andar ali, não faziam mais nada. Eu dizia assim, não, a mordoma não quero ser, porque a mordoma tem que andar lá sempre de roda. E você, com tantos filhos? Eu tinha tanta coisa, tinha que fazer. Eu dizia assim, eu ajudo, pronto. Ajudava a fazer o ramo, eu dizia assim, onde estiver o ramo, eu vou lá ajudar a fazê-lo. E depois vou lá com ele, que eu lá vou ter a festa. No bairro do Alto, a senhora ajudava e fazia... Estava e elas ainda hoje dizem, você foi a mulher sempre que trabalhou mais no alto para a festa. E nunca negou a esmola. Olha, eu dava de centeio, podia dar pouco, dava de centeio, dava de milho, dava de salpicões,
Dava todas as vezes que me batiam ao porto, quer dizer, pronto, mais é pouco, mas vai este. Mas dava sempre. E na precisão da Nossa Senhora de Fátima também passa no bairro do Alto, também ajuda, também faz a decoração lá. Também era mesmo. A do Alto também era mesmo. Agora aquela ali do pé de Escorro também é bonita. Aquela que mas essa começou há pouco tempo. Começou há pouco tempo essa, mas também é bonita. Vai a procissão lá dos andores todos, vai ali ao Cabo de Vidalém. Esta dá uma volta também muito grande. Esta também é aqui, que esta vai aqui do povo fora até lá acima ao Cruzeiro. É passado nos 5 bairros. E vai lá ao bairro depois, e depois vem por aí abaixo, e depois daqui é que segue para a igreja. A festa é bonita, só que... Sim, pronto, agora já há muito tempo que não fizeram, mas está muito bem, vão fazer como era antes, pronto. Como teve o tiar, alguma vez cultivou o linho? Não. Aqui em Pendilho não havia essa tradição. Não havia essa tradição. E existe, assim, que há alguma tradição ligada à agricultura que me pudesse contar? Será a agricultura, sei lá, eu achar milhos que não tenho e andar com os meninos ao corpo para baixo para cima. Com o cesto à cabeça. Da comida, às vezes elas diziam assim: "Oh mãe, põe um bocadinho no cesto." E onde há pousos para pôr, que a gente ia, não havia onde pôr, né? Às vezes a gente já ia arrasca, né? E eu às vezes eu dizia assim, ainda ontem uma mulher que era minha vizinha, foi vizinha pequenina minha, moramos sempre. Ela morava porta com porta com os meus pais. Ela entrou em 100 anos agora, essa mulher. E ela diz-me muitas vezes que assistiu ao meu nascimento, e assim, pronto, fomos ali criadas, as duas. Ela já era mulher e eu era criança, não era? E ela diz-me assim muitas vezes: "Caramba, ainda quando tu ias com o cesto à cabeça, que eu ia, tu ias, o outro puxava-te no avental para baixo, levavas um ao colo, com a capucha, agarrada ali com o calor, já viu? Passegadas que é em julho, a gente ir com a capucha traçada com ela ao colo, e um agarrado ao avental e outro na barriga. E o cesto à cabeça. Era duro. Mas tu sofrestes para criar os filhos, sabe? Que eu sei que tu sofrestes, porque sou mais velha que tu e vivi sempre ao pé de ti desde que tu nasceste. E olha, eu olho para ti e olho para quem é mais novo que tu, que nem têm filhos, nem têm nada, e vejo a tua cara feliz e a dos outros não. Mas não sei, eu digo assim: "É Deus que me consegue, sei lá, isso não sei entender." Eu agora não sei entender. É da sua personalidade, provavelmente. Sei lá, não sei. A gente nem pode pensar nos problemas. Às vezes diziam assim: "Ó bem, ainda está daquela maneira." Que eu dizia assim: "Eu não penso nisso, porque se vou pensar, morro depressa." Não, tem que se estar para trás das costas. E, o passado tem que se estar para fora das costas. Teve problemas para alimentar os seus filhos? Eu era ao peito, dava-lhe peito, sempre. Não colhei nunca nenhuma vibrão, foi sempre o meu peito. E dava sempre muito leite. Mas às vezes diziam assim: "Ó menina, tu comes tão mal e como é que dás tanto leite?" Eu dizia assim: "É Deus que quer assim, Deus dá-me já a força e dá-me leite." Porque eu alimentar os meus filhos. Sabia que eu não tinha outra coisa, Deus cobria-me. Eu digo muitas vezes: Deus ajudou-me muito. Que às vezes dizem assim: "Ai, Deus ajuda. Pegai-vos a Deus que Ele ajuda-vos." Peixe devia ser uma coisa escassa. Vir cá o peixeiro assim. O peixeiro vinha naquela altura havia cá 2 pessoas cá em Pendilho que vendiam sardinha. Um ia buscar lá a Castrodeira, e o outro ia buscar ali para Vila Cova. E depois um vendia de um lado, outro vendia do outro. E eu a sardinha, elas ainda me falam muitas vezes nisso. Havia pouco dinheiro para comprar sardinha, não era? A gente às vezes pegava nós dizíamos, uma quarta de centeio, que havia ali uma coisa em madeira que tinha. Era o alqueire, e meio alqueire, e a quarta. E o servil. Era assim, faziam em madeira aquilo e tinha aquela coisa. A gente me dizia, às vezes, elas diziam assim: "Oh mãe, vem lá a sardinha, compra a sardinha." E os coitadinhos queriam sardinha, porque eles só tinham a sopa, não tinham mais nada. Os meus filhos foram criados a sopa. Caldinho, feito, eu digo-lhe muitas vezes: "Passavas fome?" E eles diziam assim: "Oh mãe, tu nunca nos deixaste passar fome." Só que não tinham. Não havia variedade. Era a sopa. Era com a batatinha, feijãozinho e a couve, e mais nada. Arroz e massa não havia dinheiro para comprar, não era.
E então eu moía muito milho, havia milho branco. E nos moinhos eu moía muito milho. E arreloava aquele milho. E trazia aquele relãozinho. Chegava à casa, peneirava, muito peneiradinho, e depois lavava bem lavadinho, saía aquela casca toda, ficava, parecia arroz branco, né? E eu fazia aquilo, fazia um estrugidinho de cebola, carne não havia, era só o estrugido com a cebola bem feitinho, e deitava para lá. No tempo dos espirros das couves, deitava-lhe espirros e aquilo assim. E havia pessoas que às vezes estavam lá na minha casa e diziam assim: mas comes arroz? E eu disse assim: eu como todos os dias arroz. E eles diziam assim: é bom, ele é branquinho. E eu disse assim: é muito branquinho. E vós também tendes na vossa casa arroz como eu tenho. E diz ao moinho moer o milho branco, já tendes arroz. E muita gente não acreditava, só muitos não acreditavam. Um homenzinho, coitadinho, ia à minha casa muitas vezes e dizia-me assim, e dizia assim para uma cunhada: olha, eles são pobres, mas comem arroz. E ela um dia disse-me assim: ó bem, minha Deus, disse que o meu cunhado disse que vós comeis arroz todos os dias. E eu disse-lhe assim, e ela aí dei de lhe dar do meu arroz. Ele um dia estava lá, digo-lhe assim: ó Zequinho, você vai comer aqui um pratinho do meu arroz? Não quero, não, mas vai comer. E é quando lhe deitei e vejo: ele é relão. Eu disse assim: você pensava que era arroz, você fez a sua cunhada que era arroz. Pensava que era arroz, que aquilo é muito branquinho. E eu disse assim: mas é o relão. E ele disse assim: mas olha, mas está bem feito. E então os meus filhos de pão e caldo, dizíamos nós que era pão e a sopa. Hoje é sopa, né? Mas naquele tempo era caldo. Não passavam fome. Mesmo eles dizem hoje: ó mãe, tu nunca nos deixaste passar fome de pão e caldo. Outra coisa não tínhamos. Eles diziam assim: ó mãe, quando é dia da festa de agosto? Porque eles, no dia da festa, eu ia e dava um bocadinho de arroz com carne, já comprava. Como eu tinha os animais, eu matava um cordeiro ou um cabrito. Eu guardava um sempre para aquele dia da festa. No dia de Páscoa e dia da festa de agosto. Eu matava uma res no meu rebanho. Para que eles comerem, mas era só naqueles dias. Não era? Sabe-se a receita do relão? Sei. Fazia o salgado, não fazia doce? Não, salgado não. Tem assim, tem sal. Não, salgado, quando eu digo salgado, com sal, é. Mas já quem faça o relão doce com o arroz doce. Com o arroz doce. Não, eu fazia com sal. Eu deitava, pronto, punha a panelinha a ferver, não era? E metia lá o relão. Metia o relão dentro da panela, estava lá um estrugido, fazia um estrugido bem feitinho numa frigideira, com cebolinha, e deitava aquilo lá para dentro. Metia o salzinho que fosse dado. Se às vezes tinha algum bocadinho de carne de porco, deitava uns coisinhos para disfarçar, não, era só para dar o gosto. E então metia-lhe hortaliça. Era o arroz de antigamente. E antigamente, mesmo nas chegadas, comia-se esse arroz. Eu andei muito nova, rapariga, casa dos meus pais, ia para as chegadas e era o arroz das chegadas, era o relão. Muitas casas, e casas de ricos, que às vezes esses ricos até tinham poços para dar arroz ou assim, mas era o relão. E pronto, e fazíamos, deitávamos então assim as covinhas, o sal do tempero, pronto, temperá-lo, sal. E no fim comia assim, sabia bem, as minhas filhas agora às vezes dizem assim: ó mãe, faz lá esse relão. E eu disse: até agora não há relão. Diz ela: mas há bom dia, mas o que se compra não é tão bom como o que a gente põe. Sim, muito pão de ovos, muito. Eu assim, amasso 50 ovos de uma vez, 5 quilos de farinha de trigo e 50 ovos partidos. Nesses 50 ovos e 5 quilos de farinha de trigo, eu deito 1 quilo de açúcar. E deito metade de um baqueiro, meio litro de azeite, um bocadinho de sumo de laranja e amasso o pão bem amassadinho. Ele tem que se amassar bem amassado. Amassa-se bem amassadinho, depois bem amassado, cobre-se com uma toalhinha, deixa-se fintar. No prazo de 2 horas ele finta. Ao cabo de 2 horas o pão está finto. Então depois tende-se bem tendidinho, começa-se a cortar aos bocadinhos, tende-se bem tendidinho, põe-se num tabuleiro. Põe-se no tabuleiro e deixa-se fintar outra vez no tabuleiro. Depois de finto no tabuleiro, vai ao forno. Tem a gente que aquece o forno e mete o pão, faz uma cruzinha assim no cima com uma tesoura, unta um bocadinho de azeite, faz uma cruz. Para ele abrir. Para abrir. E vai ao forno.
Também há quem diga que essa cruz também servia quase para benzer o pão, fosse que era... E havia rezas, não é? Para rezar para o pão crescer. Era, mas eu não rezava nada. E às vezes diziam assim... Não tinha tempo para isso, dona bem-vinda. Mas não. Eu dizia assim, mas as coisas calhavam bem, mesmo fubastos. Eu fazia para o mundo inteiro, quando era nova, toda a gente ia à minha casa, bem-vinda, faz para cá, se eu tinha o forno. Quando, na casa que vivi, que não era minha, tinha um forno. E quando fiz a minha, fiz logo forno. E a sua família tinha algum moinho? Ou não? Não, moinhos também tínhamos, logo, não era só nosso, era de herdeiros. Ok. Era de herdeiros. Nós tínhamos lá 2 dias nesse moinho, logo ao fundo da minha casa, embaixo, naquele... Sempre era mais tínhamos fácil. Estava um do lado de casa, estava outro do lado do rio. Nós tínhamos ali naqueles moinhos todos, um dia e uma noite. Eu antigamente moía em todos os moinhos, andava sempre a moer, para eles comerem. Tinha de ser, para não lhes faltar o pão e o caldinho, não é? Eu comia o pão que granjeava o meu, depois ainda ia comprar o que dava aos patrões, o que dava aos donos que granjeava as terras. Eles não comiam, e depois diziam assim, olha, depois agora precisar de ver, vem buscar, que está aqui no canasto. E lá ia buscar o pão, o milho que granjeava. Mesmo as minhas filhas me dizem, oh mãe, sofreste tanto, os teus filhos, eu disse assim, tinha que trabalhar para me sustentar, não vos queria deixar passar fome. Eu não queria que passassem fome, porque os filhos dos outros, de ricos, moravam à minha beira, não saíam da minha casa, e comiam lá. Eles iam para os pés, andavam lá a brincar, e ali meia era grande, e eles brincavam todos juntos. Esta que esteve ali, a Catarina, ainda hoje ela me disse, tive vindo eu ia comer a sua casa ao caldo, que me sabia tão bem, ainda hoje me está a saber lá a sua sopa e o seu pão. E a mãe delas tinham mais, que eram melhores, não era? E eles iam para o pé das minhas, brincavam, dançavam, cantavam. No fim, eu chamava-as todas para comer, eles iam todos os que lá andavam, lá para dentro. Estavam a olhar, eles diziam assim, mas também queria de sopa. E eles diziam assim, encolhiam os ombros se nos der. Eu botava a todos. Então, uma vez disse-me assim, o meu filho vai comer todos os dias a tua casa. Eu tenho uma conta melhor que o teu. E eu falei assim, então, chama o seu filho para a sua casa comer o seu pão melhor que o meu, porque ele todos os dias lá vai ter e eu... As minhas estão a comer, eu ofereço. Que às vezes juntavam-se uns 4 ou 5 a comerem junto com os meus. E depois andavam lá uns vizinhos, os velhotes, diziam assim, oh bem-vinda, num bom de tu, se és pobre, e os filhos daqueles que são ricos vêm comer a tua casa. Mas não há comer. E um respondeu assim, eu disse-lhe assim, olha, a tua mãe disse para tu não vires comer mais aqui, vais comer a tua casa. E ele vai assim, mas o colo da minha mãe não estava como o seu. Nisto a mãe entra para a porta dentro buscar o filho. Vai, anda que temos a comida feita. Não vou comer o da tia Bimbinda, que ela tem, o da tia Bimbinda tem açúcar, e tu não botas açúcar ao caldo. Olha, e ela vai assim, ela nem dinheiro tem para passar, quanto mais para o açúcar. Se eu não tinha dinheiro para outras coisas, como é que tinha para o açúcar? Considera que é mais fácil viver hoje em dia na aldeia, ou antigamente era... O que é que você acha? Olha, a gente agora, pronto, tem outras condições que não tinha, não é? Temos melhores condições. Mas eu digo que o tempo bonito era o antigo. Porque vocês, para além de trabalhar, ainda arranjavam tempo para as além de trabalhar, o antigo era muito mais bonito. A gente ia para as cegadas, vinha da cegada cheia de cegar, cheia de trabalho a desejar. A dançar por aí abaixo, que eu sei que era a cantarem a dançar, e os homens a tocar o realeixo, que havia uns realeixos, e a gente a dançar. Hoje não, tudo mono. Hoje nem há cegadas, nem há satos, nem há nada. Tudo mono. Hoje é cafés. É mais... Quem quiser ver mocidade é no café. Mas ao tempo antigo já não volta. Das coisas aqui dependia, o que é que menos gostam conforme estão as coisas? Sei lá, eu nem sei a dizer isso agora. Começou o Covid, enfiei-me dentro de casa, não saía de casa. Eu telefonava para as compras, para ali para o Henrique, e ele ia-me levar as compras a casa. O do gás ia-me levar o gás a casa. E deixava-me tudo cá fora e eu punha o dinheiro cá fora e eles diziam-me, eu telefonava e eles diziam-me, olha tanto, tive em mim. Eu vinha cá fora, punha um envelopezinho cá ao portãozinho, eles deixavam as compras ali, gasto, e eu ficava lá mais uma vez sozinha. Mas não tive Covid nem ele, mas éramos velhos. E eu tive umas filhas na Suíça, uma que esteve à morte mesmo. Essa tinha passado para o outro lado, Covid. Teve muito tempo no hospital, perdeu a fala,
perdeu o andar, perdeu o comer, perdeu tudo, tudo, tudo. Os médicos tiveram que ensinar quando ela começou a viver, eles pensavam que estava morta, mas depois quando ela resistiu mesmo, tiveram que ensinar. Disse que como uma bebê pequenina. Por isso é que se calhar também vocês tiveram muito receio, não é? Sei lá, não sei, eu dizia assim para eles, que eles às vezes diziam assim, oh vida, não, eu da casa não saio para fora, eu fechava as minhas portas e dali não saía. E também me deixava entrar. Eu tinha uns netos cá, que vivem cá, e às vezes eles batiam ao portão, oh moça, é nós, não ir para a vossa casa, deixai-vos lá estar quietinhos em vossa casa que estou na minha. Pronto, depois que a gente depois começou a levar as vacinas e assim, aí já compunha, mas eu me fiquei sempre enfiado em minha casa mais sozinhos. Mas o que é que acha que a aldeia precisava para ficar uma aldeia ainda melhor? Precisava de tanta coisa, a aldeia coitadinha, está fraquita, não é? Está fraca, precisava de muitas coisas para reviver, não era? Está tudo, eu digo assim muitas vezes, Pendilho está a morrer mesmo. Isto tem muita. Do CTT que não ele tem cafés tem uns 3 ou 4. Pois ali estão logo 2, está um aqui em cima, 3. Aquele também vende café. Os restaurantes também vendem café. O restaurante tem 2, pelo menos. Tem o lá abaixo na ponta e tem aquele ali. Nisso, se calhar está melhor até que São Juninho e outras coisas. Pendilho mudou muito nestes 50 anos. Primeiro não havia nada. Olha, ele mudou para melhor. Pendilho mudou para melhor. Porque antigamente não havia cá nada. Havia umas tabernazinhas manhosas e... umas tabernazinhas que havia uma logo aqui, da parte de cima. Pouca gente lá ia beber, não havia dinheiro para comprarem vinho. Era só que esses que eram mesmo bêbados, aqueles homenzinhos bêbados. O meu pai era um, também, que se metia lá à noite nas tabernazinhas. E bebiam nos copitos, embebedavam-se, depois iam para casa, batiam nas mulheres e nos filhos. Havia muitos, sim. Mais uma tristeza na sua vida, não é? É verdade. Ainda passou por essa. A minha mãe muita coisa fora de casa. E não havia assim questões para comerem em casa. Eu às vezes dizia-lhe assim, ó pai, se fosses gastar o dinheiro a beberes na taberna, e a mãe não tem dinheiro para comprar sabão para lavar a roupa. E ele dizia, tem que ir trabalhar. Eu dizia, a mãe não pode trabalhar. Mas ele gastava um pouco, tinha um pouco, não era? Mas o meu pai já tinha qualquer coisa que o meu pai foi. 40 anos fez o correio. Pendilho, Vila Cova, Vila Nova. Touro, Vila Cova, outra vez para aqui. E depois não ganhava muito, ele ganhava só 5 escudos por dia. Mas no fim do mês, naqueles tempos, pronto, já. E ele com esse dinheiro, às vezes. A minha mãe dizia, olha, precisamos disto aqui e assim para comprar. Olha, quereis ir trabalhar. Era a resposta dele. E ia gastar uns copos de vinho nas bebedeiras. E depois chegava a casa e batia na minha mãe. Punha a minha mãe fora de casa. E Jesus. Coisinhas tristes. Era coisas tristes. Mas pronto, daí para cá melhorou. Pendilho melhorou. Porque depois começaram a beber cafés, essas tabernas existiram porque os velhos morreram, os donos, não era? E depois, em vez destas tabernazinhas, foi cafés. Eu nunca saí de Pendilho. Já não sei para as vindimas, no tempo de vindimas, mais nada, nunca saí de Pendilho. Eu quando digo às vezes, as minhas filhas às vezes dizem assim, oh mãe, tu em Nova nunca saíste para lá de mim. Eu disse assim, não, os avós nunca me deixaram. Olha, arranjaram um rebanho de gado e meteram-me na serra, como rebanho de gado. E o 25 de Abril, pronto, eu estava cá, só que... Aqui em Pendilho? Aqui em Pendilho não houve nada, pronto, não houve revolução nenhuma. Depois só diziam, quero lá em Lisboa, pronto, uma vez estávamos lá, uns poucos em casa, e disseram assim, em Lisboa anda fulano, e diziam, olha, a revolução é com eles todos, olha, que se coisam para lá todos. Se leu, olha, não é cá connosco, é nós ainda cá não chegou nada, se cá chegar temos que... Mas aqui não houve nada. Não, aqui não houve nada, que eu saiba, não houve nada. Ou seja, a liberdade que alguns dizem que veio depois, vocês... Bem, eles depois veio mais liberdade, porque aí já não havia... Pronto, não tinha tanta liberdade, não é? Eu digo assim, para mim, a liberdade... Pronto, é que tinha. É a vantagem de estar numa aldeia em terras do Alto Bairro, da Beira Alta, que as coisas chegam cá mais tarde. Chegam cá mais tarde.
Pronto, eu digo assim, a nossa terra é o nosso cantinho. Pronto, eu também nunca saí daqui, a não ser para as vindimas, íamos e vinhamos, íamos e... Do resto mais nada. Você chegou a produzir queijo? Ou era De cabras, de cabra. Fazia às vezes 4 e 5. Eu tinha um bando de cabras, depois dava muito leite, não era? Depois a gente prendia o leite e fazia os queijos com os arcos. Eu ainda lá tenho. Vendia, tínhamos aí umas mulherzinhas que tiravam os ovos e os queijos para venderem nas feiras. A gente vendia a elas e elas iam vender às feiras, não era? E aí é que a gente gastava. Tinha outra capacidade para fazer mais. Elas iam vender a caçadeira, assim, a feira, era a feira, e essas mulherzinhas, a gente chamava as ovelhas e as queijeiras. Se aí vem a queijeira e a ovelha, e elas compravam, não era? A nós. E depois, com esse dinheiro que a gente fazia nos ovos, que às vezes diziam assim, os filhos precisavam comer os ovos e os queijos, isso tudo, não era? Mas não, eles comiam o soro. Fazia de queijos. Era, com pão de milho, eles ligavam e comiam. Elas dizem muitas vezes, oh mãe, os queijos vendiam, já tinha, elas diziam, até Maria. E nós comíamos o soro. E os ovos também, eles diziam assim, oh minhas meninas, era para comprarmos qualquer coisa, a roupa às vezes para ir vestir. Era uma festinha para ir mais. Era quando era nas festas e assim, aquilo era para vir o dinheirinho para vestir a calçada. E ele disse assim, não vendes a nossa casa? Tivemos que fazer a casa, não era? E ele disse assim, não vendes as nossas terras agora, que já estão de monte, e não tínhamos onde cair mortos? Eu agora tenho uma grande casa e tenho terras boas. Tenho uma quinta ao pé de casa, comprei, dei 100 contos por ela. Não tinha água, não tinha nada, estava tudo de monte. Eu mais o meu marido acabamos a quinta, a enxada. Fui buscar, comprei um lameiro, ao ir para Vila Cova, ao pé da Anta. Comprei lá um lameiro, tinha uma fonte no meio. Eu trouxe essa fonte para casa, para essa quinta. E para casa. E essa água dá-me para casa, circula-me a casa toda e vai para essa quinta e rega essa quinta. Tenho lá um mantimento. As pessoas passam lá e dizem-me assim, ó bem-vinda, quem diria que a quinta que dava aqui cebolas e batatas como tens aqui? As cebolas tudo o que é cuidado. Isso assim é. Tem água e eu também trato bem daquilo. E muitos terrenos, agora tenho muitos terrenos, agora às vezes digo assim, olha, comprei tantos terrenos, andamos a poupar tanto, para comprar os terrenos, para dizer assim, bem, eu tenho que deixar um terreno meu a cada filho. E agora estão todos de monte, só arranjei aquela... Os filhos não estão cá. O primeiro terreno que comprei custou-me 400 contos. E é pequeno o terreno, só tinha água dentro. E eu trazia aquele terreno arrendado. E o dono pensou em vender e foi-me oferecer e disse-me. Eu disse assim, não, olha, venda por aí que eu não compro, então esse dinheiro eu não tenho. E ele até me tinha, tens? E eu disse, eu não tenho. Não posso dizer que tenho porque não tenho. Eu tenho as vacas, tenho gado, mas eu não quero vender nada disso. Mas tu tens o dinheiro? Não tenho, dizia ele, eu vendo ao quem quiser. Ele disse, olha, quem vendia, que estava lá ao pé e queriam-me. E ele disse assim, é a ti que eu quero vender, sabes porquê? Tu não tens nada de teu, foi o primeiro terreno que eu comprei. Tu não tens nada de teu. E vais-me comprar este terreno para teres um bocadinho para pôr cebola, semear feijão e um bocadinho de batatas para os teus filhos. Tu não tens onde pôr uma cebola teu. E eu disse assim, pois não, é só no dos outros. Então eu vou-te vender. E ele disse assim, mas eu não tenho dinheiro. E ele vai-me assim, tens. Olha, eu estou no Brasil. Ele era Brasil, estava no Brasil. Vinha de 2 em 2 anos. E ele disse-me assim, eu estou no Brasil. Nem me dás sinal, nem me dás nada. Eu vou 2 anos ao Brasil e venho depois. E tu nestes 2 anos, dos cabritos, das ovelhas, tu hoje tiras 5 e amanhã tiras 10 e vais armada quando aberto. Tens o dinheiro guardadinho para me dar. E tinha. E eu disse assim, se me fizer assim. E ele disse assim, é assim que eu vou fazer. Eu vou embora, não quero sinal, não quero nada, o terreno é teu. E tu vais a juntar um dinheiro agora. Eu estou lá 2 anos, ao fim de 2 anos eu venho. Quando venho, eu chamei, pega lá o dinheiro. Passa-me cá um papel e uma bocada meu. Ele lá me fez o papel, a bocada era meu, o dinheiro. Comprei assim 3 terrenos. 2 em 2 anos, não pagaram 2 em 2 anos. Os primeiros terrenos. Sabiam que você era trabalhadora e que de uma maneira ou de outra ia conseguir o dinheiro.